crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, juntamente com seus familiares, né? Gozando da paz do Senhor e com muita saúde. Vamos lá para mais uma escola dominical, né? E nosso texto de hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao 36. Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos e depois vocês terminam de ler com o papai ou com a mamãe, tá bom? Então, é Lucas, capítulo 9, do 28 ao 36. Nós vamos ler apenas do 28 ao 31. Então, vamos lá? A transfiguração. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes se resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, vamos orar, crianças? Vamos abaixar nossas cabeças e falar com o nosso Deus? Vamos lá? Senhor Deus e grandioso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que nós temos de aprender a Tua palavra, Senhor. Te peço que esteja nos abençoando nossas crianças, para que elas nunca desvidem seus caminhos, Senhor. Que nós possamos a cada dia estar prontos para cumprir o que o Senhor tem para nós, Senhor. Fique conosco hoje e sempre, e em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Então, crianças, essa história é sobre a transfiguração de Jesus. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Transfiguração? Diferente, né? Transfiguração é como se fosse uma mudança de aparência, tá? Uma forma diferente, né, de aparecer para as outras pessoas, tá? Então, certo dia estavam Pedro, Tiago e João, né? E eles foram com Jesus para o alto da montanha. Eles foram orar. Ninguém mais estava ali, só eles. Jesus estava orando. E os discípulos, eles estavam com muito sono. Então, enquanto Jesus orava, uma coisa extraordinária aconteceu. O seu rosto começou a brilhar. Era um brilho que significava a glória de Deus. A roupa de Jesus ficou toda branca, mas não era um branco comum, não. Era uma brancura brilhante e a aparência dele foi modificada. Por isso, nós chamamos de transfiguração. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e imaginassem a cena. Imagina vocês junto com Jesus, né? E uma grande luz aparecesse e Jesus, né, se transformasse, né? Mudasse a aparência dele. Então, nesse momento, 2 pessoas apareceram. Olha aqui, né? Estavam lá Pedro, Tiago e João, né? E depois, de repente, né, mais 2 pessoas apareceram, né? Lá junto com Jesus. E essas 2 pessoas, né, se chamavam Elias e o outro Moisés, né? Elias era conhecido como um profeta pelos judeus, né? E ele foi muito maltratado, Elias sofreu muito. E Moisés também não entrou na terra prometida. E isso quer dizer que ele também sofreu bastante. E sabem sobre o que eles conversavam com Jesus? Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus, que ia sofrer em Jerusalém. A aparição, tanto de Elias quanto de Moisés, foi para ajudar Jesus.
O caminho pelo qual Jesus estava prestes a passar seria de sofrimento e de angústia, como aconteceu com os outros servos de Deus, né, no Antigo Testamento. Que caminho é esse que nós estamos falando, né? Será que tipo de sofrimento que era esse? E aí, crianças, e a luz continuava a brilhar, né? Muito forte a luz, muito forte, e chega a cegar a gente, de tanto que a luz estava brilhando, tá bom? É igual a tia fez aí, né? Para vocês terem uma noção como estava brilhando a luz, né, em Jesus naquela hora, né? Qual seria a sua reação se você estivesse presenciando isso tudo, né? Vendo essa luz tão forte, né? E o rosto de Jesus se mudando, né? Como você ia reagir? Você ia ficar assustado, não ia? A gente ia falar, nossa, que poder é esse? Como que ele consegue fazer isso, não é? A gente ia ficar bem assustado, né? Então, todos os 3 discípulos estavam assustados, mas Pedro imediatamente teve uma ideia. Ele falou que ia fazer uma tenda para cada um deles. Na verdade, Pedro estava apavorado. Ele não sabia nem o que dizer. Já aconteceu isso com vocês? De ficar apavorado e você ficar sem saber o que falar na hora, né? E falar alguma coisa que não tem nada a ver? Comigo já aconteceu, né? E isso aconteceu com Pedro. E ele simplesmente falou que ia fazer uma tenda para cada um deles. Uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés, né? Só que ele estava, na verdade, era assustado, né? Com o que estava acontecendo, né? Mas quando ele ainda falava essas palavras, uma grande nuvem cobriu todos eles, né? Olha o que aconteceu, veio uma nuvem bem forte e cobriu todos eles. Os 3, né? Jesus, Elias e Moisés, né? E aí, essa nuvem ficou um tempinho e foi se dissipando. E então, eles ouviram uma voz vindo da nuvem. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz, né? E aí, de repente, eles olharam em volta, né? E Moisés e Elias haviam desaparecido. Só estava Jesus ali com eles, né? Como se fosse um passe de mágica. O que vocês fariam se tivesse visto isso? Qual seria a sua reação, né? De ver uma coisa dessa, de ver simplesmente 2 pessoas aparecer e depois desaparecer do nada. A gente ia ficar assustado, não é? E o que você ia fazer ao que chegasse em casa? Ia contar para todo mundo, né? Contar para os coleguinhas, contar para a mamãe, para o papai, né? Isso seria a nossa reação, né? Só que Jesus sabia que seus discípulos estavam pensando nisso. E também ele pediu que eles não contassem o que tinha visto, né? Os discípulos não devem ter entendido nada, né, crianças? Como não contar para os outros o que eles tinham visto, né? Uma coisa tão diferente, um poder tão grande. Eles estavam assim por entender por que eles não podiam contar. Mas Jesus explicou que era para guardar aquele segredo apenas por um tempo. Seria preciso aguardar o momento da morte, crucificação e ressurreição de Jesus, para que todos compreendessem a transfiguração. Depois da sua morte e ressurreição, seria mais fácil, né, entender sobre Jesus e a sua missão aqui na Terra, né? Então, crianças, a ideia de sofrimento, né, não é igual para todo mundo. Tem pessoas que sofrem porque não tem uma roupa nova, tem gente que sofre porque estão doentes, e outros sofrem porque não têm o que comer, né? E tem cristãos que sofrem porque fazem a vontade de Deus, né? Então, como Jesus, eles sofreram perseguição ou algum tipo de necessidade.
Mas essas pessoas escolheram fazer a vontade de Deus. São felizes porque estão obedecendo a Deus, né? Mesmo sofrendo, eles querem obedecer a Deus. Você já ouviu falar de alguém de algum missionário, de alguém que sofreu por causa da palavra de Deus? Isso acontece muito. Aqui no Brasil, né, nós não temos esse problema. Nós podemos falar de Deus, nós podemos pregar a palavra, né? Mas tem países que as pessoas não podem falar de Deus para as outras, né? São presos, são punidos de alguma forma, né? E mesmo assim, eles continuam falando de Jesus para as outras pessoas, né? Obedecendo a Deus, né? Seguindo o que Deus mandou que nós fizéssemos, né? Que é pregar a palavra dele, né? Então, criança, eu quero deixar com você uma pergunta hoje. Será que nós temos sido filhos obedientes, né? Mas filhos, eu falo não só no sentido de mãe e de pai, mas filhos de Deus, né? De que modos nós temos agradado ao nosso Senhor? Será que nossa vida está correta? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Né? Então a tia vai deixar essa perguntinha aí para você pensar durante a semana, né? Se a gente não tiver, a gente tem que procurar, né, ler mais a Bíblia, orar, né, pedir a Deus para tirar as coisas que nós fazemos que não agrada a Deus, né, para Deus nos livrar dessas coisas, né? Então, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa lição, tá? Que vocês tenham uma boa semana e que vocês estejam sempre na presença do nosso Deus, tá? Não esqueça que Deus vê tudo, Ele ouve tudo e Ele pode tudo, né? Então, nosso Deus é muito poderoso, né? Se às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, a gente deve confiar e orar, que Deus quer o melhor para nós, né? Então, tudo de bom para vocês, uma boa semana e um grande abraço. Fique com Deus. Tchau!